Fala pessoal, o GM Evandro aqui, estamos de volta com o episódio novo da nossa saga na busca do top 3 do mundo de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora lá, bora ver o que vai rolar no episódio de hoje. Estamos agora com 2.799 de rating, depois de duas derrotas duras aí nesses últimos dias. Acabei caindo bastante aqui o rating, que tinha chegado a 2.824, foi o recorde aqui. Vamos lá, vamos tentar voltar aos 2.800. Vamos ver se encontra um adversário mais tranquilo hoje, né? Quem viu o episódio de ontem, o cara tava uma máquina. O cara encontrou 5 brilhantes ali na sequência. Realmente o cara tava num dia muito inspirado na última partida. Vamos ver se pega um adversário um pouco menos inspirado aqui hoje, né? Mas vamos lá, o desafio tá lançado. Vou jogar aí contra um brasileiro que tá aí com seus 2.524 de rating. Vamos lá, vamos ver o que vai rolar aí nessa partida. Ele tá jogando com E5. Vamos jogar aí o cavalo F3, já tocando no peão de E5. E vamos de abertura italiana. Vou jogar a italianinha aí com o bispo C4. Vamos ver qual variante que ele vai escolher, né? Se ele vai jogar com o cavalo F6 ou se vai jogar com o bispo C5. Deixa eu ver, ó. Ah, ele mandou ali, cair contra o Sup algumas semanas atrás e agora contra ti. Tô sortudo. Vou mandar pra ele aqui, massa demais. Essa vai pro canal. Mandei aqui pra ele. E vamos lá, né? Eu vou jogar aqui com o bispo G5, a variante que eu tenho usado mais aqui nos episódios da nossa série. Que é uma variante que muitas vezes o pessoal fica tendo problemas para reagir a essa cravada. Então vamos deixar o bispo ali em G5 incomodando. E agora eu faço bispo H4 e ele tem aquela decisão, vai fazer G5, não vai fazer G5, vai rocar pequeno, não vai rocar pequeno. Vou seguir desenvolvendo com o cavalo BD2. E no próximo, provavelmente, vou rocar, né? Vou já rocar pequeno aqui. E ele acabou rocando, deixou aí essa cravada, ficou aí no ar esse tema tático, né, da peça cravada. E agora o G5 é um lance um pouquinho mais delicado de ser feito, pois muitas vezes eu posso pensar em sacrificar esse cavalo em G5. Agora um plano que é bem típico que ele pode fazer é jogar dama E7, trocar os bispos e colocar a dama em E6. Né, o Magnus mesmo já jogou algumas partidas fazendo esse plano. Eu lembro de uma partida do Magnus de pretas contra o Wesley Soul, que ele acabou fazendo esse dama E7, trocou em dama E6 e o preto fica em uma posição bem sólida, né? Ele jogou rei H7, não sei o que ele está querendo fazer, será que um torre G8 e G5? Ele pode estar buscando ideias desse jeito, né? Vamos avançar aqui esse peão para B4. De repente podendo fazer B5, tentando desestabilizar um pouco aí esse cavalo. É um lance comum também nessas posições. E agora que eu tenho que pensar, faço ou não faço B5? B5, troca tudo em B5, troca em A1, dama A1, cavalo A5. Um lance que muitas vezes acontece nessas posições é o lance bispo D5 também. Bispo D5 muitas vezes é um lance que faz um certo sentido. Se ele tomar, cavalo E7, eu posso trocar. Não sei se aqui vai fazer tanto sentido assim para falar a verdade, jogar esse lance. Porque eu queria dar a casa E4 ali para minha peça, né? Se eu jogar um lance como torre E1, ele pode trocar e aí perde um pouco de força. Pensando no jeito de fazer esse B5 para falar a verdade. Como que eu faço isso em boas condições? Vamos lá, eu vou jogar esse lance. Eu vou fazer esse bispo D5. Não sei se é o momento certo de fazer isso.
mas às vezes pode funcionar. Se ele jogar o G5, grande chance de tomar em G5 mesmo. HG5, bispo G5. Se ele jogar a torre G8, eu faço um H4. Não sei, que aí torre por G5, HG5 e cavalo G4. Mas aí bispo E6. Não sei. Vou ter que pensar um pouco aí. Bispo D5, lance que não tá tão claro ainda o valor dele. Se é bom ou não esse lance. Depende muito se essa jogada aqui dele funciona, né? Sabe, um lance que eu posso pensar também, no caso de G5, é bispo toma G5. Quando H é G5, eu jogo bispo E6. F E6, cavalo por G5 cheque. Quando ele jogar... ele tá realmente querendo fazer o G5. E agora eu tô pensando em jogar B5 na posição. B5 ele troca tudo em A1. Cavalo A5 vai ter que jogar. Tem coisa melhor do que isso? Pensando se vale a pena fazer algum outro lance. Que ele quer jogar G5 de qualquer jeito, né? Ele vai fazer esse G5. Vamos lá, vai. Jogar B5. Porque se ele tiver que jogar trocando tudo e jogando um cavalo A5, pelo menos esse cavalo vai ficar fora de jogo lá em A5 por muito tempo. E aí eu tenho tempo para decidir o que eu vou fazer aqui do outro lado. Vamos tomar lá em A1. E o detalhe é esse, né? Que ele tem que tirar para A5 agora, senão cai em B7. E quando ele fizer esse cavalo A5, ele vai ter que tomar uns cuidados para o cavalo não ficar muito fora de jogo, né? Ele jogou tomando em D5 primeiro. Que agora eu vou ter que tomar em D5, ele pode jogar um cavalo B8. Interessante o jeito que ele tá jogando. Na verdade, ele veio com um cavalo para E7. Ele quer deixar eu tomar em F6 mesmo, para já abrir a coluna G para a torre dele. De repente ele pode começar a atacar o meu rei desse jeito. Tá, ok. Bem interessante o jeito que ele tá jogando. E agora, hein? O que faremos? Não tô gostando muito da minha posição, não. Porque se eu tomar lá em F6, parece que eu tô dando sentido aí para as peças dele. E agora ele tá ameaçando tomar em D5 também. De repente... não tô muito feliz com a minha posição. E se eu jogar D4, peão toma, eu jogo um dama B1 cheque, e H8, aí talvez agora tomar em F6. Pelo menos minha dama... Vamos lá, vou avançar esse peão para D4. Decisões delicadas estamos tomando nas últimas partidas. Vamos lá. Essa é uma decisão bastante delicada, para falar a verdade. Se ele jogar E4, a minha ideia é dama B1, cravando assim esse peão. Se ele tomar em D4, eu ainda não estou muito certo o que eu vou fazer.
Porque eu sempre tenho essa opção de jogar o bispo F6, que dá uma estragada ali no rock dele. Mas é engraçado, porque essa coluna G, ela tá inibindo essa minha troca aqui em F6. Eu não tô gostando de permitir isso. Porque às vezes ele joga um cavalo G6, passa para F4 e eu tomo um ataque de mate que eu não vou ter o que fazer já. Então, às vezes é melhor manter essa tensão, deixa quieto, não toma lá em F6. E a torre tá mal em G8, o rei tá meio esquisito também. Acredito que eu não dou sentido para as peças dele. Senão, às vezes, só por conta de uma estrutura, eu acabo dando sentido para todas as peças dele, né? Imagina, bispo F6, GF6. Ele passa um cavalo para G6, de repente o bispo tá jogando, o cavalo tá jogando, a torre jogando, a dama tá passando. Não sei se eu tô viajando aqui, mas não gosto de entrar nessa posição. Bom, e aí se ele tomar agora em D4, ó, ele jogou tomando em D5. Se D por E5, D5, cavalo E5. Aqui já gosto um pouco mais na minha posição. Cavalo E5, eu ameaço F7. Se cavalo F4, na pior eu dou um cheque, tô passando o cavalo, né? Vou tomar em E5. Tem que tomar cuidado que eu tô com umas peças meio penduradas, né? Cavalo no ar, bispo no ar, cavalo no ar. Quando fica esse monte de peças penduradas é sempre delicado, né? Mas aqui, se eu der um cheque, porque agora ele não pode tirar o rei para H8, senão leva dupla em F7. Ele provavelmente vai ter que jogar G6. Daí eu jogo o cavalo E4, que o cavalo tá cravado. Se cavalo E2, eu jogo rei H1. E se ele jogar aqui cavalo G6, talvez seja um lance, mas daí ele tem que analisar o cavalo E4, né? Se cavalo E4 agora, cavalo E2 e H1. E tá tão claro aí pra mim como que ele vai seguir depois disso. Se cavalo por E4, bispo D8, né? Jogar esse, cavalo E4. Porque cavalo E2, se rei H1, cavalo por E4, bispo D8. Cavalo F2, eu jogo torre F2. Porque tem um teminha de mate aqui. Tem um teminha de mate com os cavalos aqui que eu ainda tenho que ficar de olho nisso. Mas seria bem bizarro se isso funcionasse, né? É, mas depois de ter levado aí 5 brilhantes, não duvido de nada que sobre alguma coisa assim, né? Mas isso eu não tô acreditando muito, não. É, mas eu acho que ele vai ter que jogar isso. Vai ter que tomar em E4 agora. Eu vou tomar lá em D8. Ele dá um cheque, rei H8, rei H1. E aí ele joga a torre e toma D8. E aí eu tenho que ficar muito esperto aqui para não tomar um golpe. Ele tem esse cavalinho E2. Não, mas aí não tá rolando, né? Cavalo E4, bispo D8. Cavalo E2, cheque, rei H1. Se ele toma em D8, eu tenho dama por E4. Hum. Não. Tô viajando aqui. Acho que é o trauma de ter levado tantos brilhantes aí na última. O cara fica traumatizado, né? Acha que vai levar golpe toda hora. Bom, e se ele voltar o cavalo para H5 ou para D5, eu posso até mesmo tomar em F6, cavalo F6, jogar um cavalo G4. E aí o cavalo tá cravado, ele vai ter que tomar, eu tomo em D8, torre D8. E aí ele fica com duas peças menores contra a dama.
Ainda vai seguir mais uns lances na partida, mas aí ele tá bem perdido, né? Não tem para onde correr. Acho que é isso, né? A posição acabou azedando aqui para ele, a não ser que ele tenha algum recurso aí que eu furei, que salve aí a posição. Aparentemente, ele acabou abandonando já. Acabou abandonando a partida. Deixa eu agradecer aqui a partida. Valeu pela partida. Valeu demais. Vamos lá, vamos fazer a revisão dela. Então, a partida estava bem complicada em alguns momentos. Aqui que acabou caindo na casa aí nos últimos lances, mas a partida estava bem, bem complicada. Se ele não toma em D5, a partida tava, eu não sei exatamente o que estava acontecendo, para ser sincero. Mas vamos lá, vamos analisar a partida aí que eu joguei contra o Vitim Análise. Quem que é o... aqui é o Victor, né? Então, primeiro vamos ver a precisão dessa partida. Vejamos aqui como que ela ficou. Então eu fiz... A partida, pelo jeito, foi bem jogada até. Eu fiz aí 95,2 de precisão, ele fez 86,1. Eu tive alguns momentos ali que eu tive dúvida de como seguir, mas aparentemente foi ok a partida, né? Vamos lá começar a análise dela, vamos entender aqui. Inclusive, essa é uma variante muito legal, essa variante do Bispo G5 da italiana. Então, eu já joguei muitas partidas aqui nela. Inclusive, recomendo aí para você que não sabe o que jogar de brancas, tá aí a italiana com Bispo G5. Tem um vídeo aqui no canal explicando um pouquinho mais sobre ela. E lá dentro da Chessflix tem uma série de treinamentos que eu fiz para os alunos explicando como jogar essa posição. Inclusive, se você quiser se tornar aluno da Chessflix, nesse mês de janeiro nós estamos abrindo a primeira turma, ainda com preço de 2025. Você pode se tornar aluno e receber uma série de bônus até o final desse mês. Então, se você quer garantir a sua vaga, toca aí no link que está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, e entra para a nossa lista de espera para garantir a vaga, beleza? Bom, vamos olhar a revisão aqui então, vamos ver que teve alguns momentos que eu fiquei em dúvida, bom, ele jogou H6, bispo H4, eu vi aqui com o cavalo BD2, e aí ele faz bispo E6, o computador já não gosta muito desse lance, ele prefere G5 ao invés do bispo E6, mas bispo E6 é um lance normal também, né? Só sobe a vantagem para um 0,40. Ele dá uma interrogação porque ele acredita que G5 é um lance bom, mas é uma posição normal também, não está acontecendo nada demais aqui. Jogou bispo E6, roque, A4, rei H7. Esse é um pouco estranho, esse rei H7. Igual eu falei, o plano correto aqui seria o quê? Bispo A7 para não levar um D4 a B4, ok. E agora fazer um lance como dama E7, que a ideia é jogar bispo por C4 seguido de dama E6. E aí finalmente resolver o problema dessa cravada, do cavalo cravado em F6. Digamos que joga torre E1, toma em C4, cavalo C4, dama E6. É uma posição mais ou menos equilibrada essa. Agora o bispo não faz sentido ali. Tá igual essa posição. Eu, de pretas, eu jogaria dessa forma. Porque aí você resolve de uma forma bem simples os problemas. Do jeito que ele jogou aqui em RH7 é um pouco estranho. Eu segui avançando ali na ala da dama para ganhar espaço. Pô, e meu bispo D5 exclama, bispo D5 ao lance mesmo. E eu fiquei um pouco na dúvida, porque é um tema típico da posição, bispo D5, aproveitando aí a cravada, ameaçando esse B5, mas tem que ver o momento certo dele, e aqui era o momento, né? Aqui eu acabei acertando, joguei B5 meio duvidoso, era melhor cavalo C4. Uma das ideias é essa, abrir espaço ali para o cavalo. É que eu fiquei pensando o que eu faria contra G5, e eu não vi com tanta clareza assim. Ele recomenda tomar e bispo G3 simplesmente. E joga essa posição. O rei dele está muito aberto, está muito exposto. E eu vou seguir avançando aqui com B5, às vezes rompendo com D4. Essa aqui é a posição. Aqui eu fico com B5 direto. E aí eu dei uma vacilada, olha só. Nesses últimos dois lances, a posição, minha vantagem já foi embora. Ele jogou tomando cavalo E7. Realmente a posição está complicada aqui. Eu avancei o peão para D4, que é o melhor lance. É o melhor lance da posição. Então essa decisão foi boa.
Mas agora ele toma em D5 que interroga. É, o lance era cavalo G6. Cavalo G6 e a posição tá bem complicada. Tipo, o bispo F6 provavelmente vai tomar de dama. É, tá até um pouquinho melhor pro preto, olha só. É. Bom, eu joguei bem ali com o bispo D5, mas a sequência, o B5 já foi impreciso. Era melhor cavalo C4 e fica ali com aquela vantagem. Tentei ir por mais, mas no fim é um erro. Bom, tomei. E tomar em E5 é um erro também. O que deixamos escapar? Tinha dama B1 cheque primeiro. Porque aí quando jogar RH8, aí toma em E5. Tá, a ordem de lances era mais precisa, com dama B1 e cavalo E5. Ele dá uma interrogação, mas não é que o meu lance é uma capivarada estúpida, que o lance merece uma interrogação. Não, na verdade só não é o mais preciso da posição, dama B1 é mais preciso. Essa é uma coisa importante você entender se você analisa as suas partidas aqui no chess.com, que às vezes você vai olhar, nossa, eu interroguei 10 vezes na partida. Às vezes você não fez nada demais, às vezes você fez só o segundo lance da máquina, o que tá ótimo se você fez o segundo lance da máquina, o terceiro lance da máquina. É muito difícil você acertar vários lances assim na sequência, a não ser que você seja o meu adversário da partida passada, que eu não esqueci ainda. Esse cara, ele acerta vários lances na sequência. Mas se você não é ele, você não vai conseguir. O normal é você errar alguns lances, assim, né? Não jogar sempre o mais preciso. Bom, aí ele veio o cavalo F4 e esse lance ele perde a partida. Era melhor jogar com torre E8, um lance um pouco difícil de achar, pois está sacrificando F7, mas se eu tomar o cavalo fica preso, né? Jogou o cavalo F4, que num primeiro momento parece natural, só que essa sequência de lances aqui arremata a partida. Ainda dava para jogar cavalo G6, que ele tá só pior, assim, mas ainda assim, depois de cavalo E4, que é o lance que eu ia jogar, a posição tá ficando meio destruída já. Bom, aí depois de dama B1, cavalo E4, ele abandonou já. Ainda tava olhando posições assim, porque olha só que loucura isso. Cheque, RH1, tá tendo um teminha de mate aqui com cavalo F2. Se essa torre sai, leva cavalo por F2 mate. Mas tá atacando E4 já, o bispo em D8 tá lá também. Se tomar, tem dama por E4. Aí não tem como escapar mais da posição. Bom, fizemos as pazes aí com a vitória e vejamos agora como está esse nosso ranking. Voltamos aí para a faixa dos 2.800 novamente, agora 2.802, mas estamos aí numa faixa difícil de se quebrar, né? Chegamos aí a 2.824, acho que foi esse o best ali, né? 2.800 e... cadê? 2.824 foi o nosso best, o rate mais alto até aqui. Vamos ver se consigo voltar e continuar subindo. Não vai ser uma tarefa fácil isso, como vocês já perceberam aqui na nossa série. Mas é isso. Se você está gostando, está aprendendo mais, deixe seu like aí no vídeo, deixe nos comentários o que você está achando da série. Nós vamos chegando ao final de mais um episódio. Se você ainda não é inscrito também, já aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui.